Então, codificador. Codificador é um circuito que vai fazer a operação oposta ao decodificador. Então, na codificação, a gente tem um certo número de linhas de entrada, mas apenas uma entrada pode estar ativa por vez. Quando você ativa uma dessas entradas, a saída do codificador vai mostrar um código de N bits, que vai depender da entrada ativa. Então, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho um codificador 8 para 3. Eu tenho 8 entradas, 3 saídas. Estão vendo aqui que as entradas elas têm uma barra na frente. Isso acontece porque essas entradas elas são ativas em nível lógico baixo. Então, toda vez que você tiver uma entrada tem uma barra na frente ou que tem um símbolozinho aqui, ó, esse círculo, né, que representa o inversor, é porque essa entrada ela é ativa em nível lógico baixo. Então, quando tiver uma das entradas selecionada, a saída vai gerar o código correspondente. Vamos ver isso aqui no simulador. Vou colocar aqui no Logicsim. Tá? Então, aqui no Logicsim, eu tenho um circuito que é um codificador 4 para 2. Tem 4 entradas e 2 saídas. Pode achar esquisito porque a entrada A0 ela não interfere na lógica do circuito, mas não é problema. Então, quando não tenho nenhuma das entradas selecionadas, a minha saída vai ser 00, tá? Dizendo que é o código 0. Se eu selecionar a entrada A1, ele vai gerar o código 01, referente ao dígito 1. Se eu ativar a entrada A2, eu vou ter o código 10, que é referente ao número 2. Se eu ativar a entrada A3, eu vou ter o código 11, referente ao número 3. E se eu ativar a entrada A0, né, vai estar na saída 00. Aqui é um exemplo de um codificador 4 para 2. Vou mostrar agora em VHDL como é que ficaria o código de um codificador desse. Então nós temos aqui, né, as 3 seções básicas do código, né, a biblioteca, I3E, né, o pacote stdlogic 1164. Aqui nós temos a entidade. Na entidade declaramos 2 entradas, entrada A e uma entrada A e uma saída B. Entrada A é um vetor de bits de 4 bits, né? 3 dá o to 0, vai do 3 ao 0, esse vetor de bits, né, standard logic. E o B é uma saída também standard logic vector, um vetor de standard logic, que vai do 1 ao 0, ou seja, tem 2 bits. Aqui eu tenho a arquitetura, e na arquitetura ele resolveu fazer essa arquitetura utilizando um processo. Então, um processo dentro de uma arquitetura VHDL é uma seção do código na qual esse código aqui vai ser interpretado de maneira sequencial, parecido com a maneira que a gente faz nas linguagens de programação. Então, em todo VHDL, na arquitetura, os códigos são concorrentes, exceto dentro de um processo. Então, meu processo aqui, ó, ele tem uma lista de sensibilidade, que é essa aqui, entre parênteses, o A. Significa o quê? Sempre que a entrada A mudar de valor, qualquer bit dele mudar de valor, esse processo vai ser executado. Então, ele começa o processo aqui no begin, e aí ele vai utilizar uma estrutura if, else if. Ele vai verificar. Se a entrada A é igual a 1000, então a saída B vai ser igual a 00. Se não, ele verifica. Se a entrada A for 0100, então a saída B recebe 01. Se não, se A for igual a 0010, então a saída B recebe 10. Aí se não, se A for igual a 001, a saída B recebe 11. Caso contrário, o último else aqui que ele colocou, B vai receber ZZ. Esse Z ele representa a saída em alta impedância, né? Então, quando eu tenho uma saída em alta impedância, significa que não vai passar corrente elétrica por ali, né? Eu tenho uma resistência tão alta, uma impedância tão alta, né, que ele impede a passagem de corrente. Isso normalmente a gente utiliza quando a gente precisa ligar várias saídas no mesmo ponto em um barramento, tá? E aí ele finaliza o processo e finaliza a arquitetura. Então essa foi a apresentação do codificador de 4 entradas para 2 saídas em VHDL, utilizando o processo e o construtor if, else if.